E aí, turma, tudo certo? Olha só, estou gravando esse vídeo aqui para explicar para vocês o capítulo 3 e também dar uma ajuda na atividade que eu deixei lá no grupo. Espero que vocês possam tirar algumas dúvidas a partir dessa aula. Lembrando, não estamos de férias, então tentem organizar uma rotina de estudo. Tentem organizar o horário de vocês para que vocês possam todos os dias, como se vocês estivessem tendo aula normalmente, fazer as atividades, fazer os trabalhos, para não fazer tudo de uma vez e ficar cansativo, e também para não deixar de fazer algumas atividades, depois acumular e aí fica sem fazer exercício, sem fazer trabalho. Quando a gente retornar, nós vamos precisar estar contabilizando essas notas para vocês, tá certo? E também mantenham os cuidados da higienização, usar sempre lavar as mãos, usar o álcool em gel, enfim, manter todos esses cuidados, porque dessa forma, logo, logo, nós poderemos estar voltando à sala de aula, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O capítulo 3, a gente vai trabalhar sobre República no Brasil. Mais especificamente, o período que vai de 1889 a 1930. Esse período é chamado de República Velha. Antes de falar um pouco sobre esse período, é importante lembrar que a República no Brasil, ela não foi implantada de uma hora para outra. Ela não foi implantada da noite para o dia. Então, ocorreram aí pelo menos 3 questões fundamentais que levaram à crise na monarquia: a questão militar, a questão religiosa, a questão abolicionista. E aí, quando chega na segunda metade do século XIX, começam a surgir alguns partidos republicanos. Lembrando que a ideia de implantação de república no Brasil também não era uma ideia nova. Basta a gente lembrar também da Revolução Pernambucana em 1817, onde o estado de Pernambuco implantou o sistema republicano no seu território, teve ali o apoio do Rio Grande do Norte, do Sergipe, mas quando as autoridades monárquicas souberam do resultado, da proporção que esse movimento estava tomando, agiram com muita violência e conseguiram acabar com o movimento. Inclusive até o Crato se envolveu nesse movimento, né, com a Bárbara de Alencar. Bem, então vamos ver um pouco como vai acontecer essa República Velha. Olha só, na implantação da República, nós temos alguns projetos. Os projetos são esses 3 aqui, ó. O projeto positivista, que era, sobretudo, o projeto dos militares. Um projeto dos jacobinos ou radicais republicanos, baseados nos ideais jacobinos que aconteceu na Revolução Francesa. E também um objetivo liberal oligárquico, que é um projeto que vai se fortalecer e assumir o poder a partir da República Oligárquica. Bom, o primeiro período, de 1889 a 1894, vocês estão vendo aí, é chamado de República da Espada, ou também República dos Generais. Ele é assim chamado porque os 2 primeiros presidentes são militares. Então é o governo dos militares, na figura do Marechal Deodoro da Fonseca e na figura do Marechal Floriano Peixoto. Esses são os 2 primeiros presidentes da nossa república, portanto, eles eram militares, e aí vai ganhar esse nome de República da Espada ou República dos Marechais, tá certo? Passando aqui, ó, alguns símbolos da república. Quando se implanta um novo modelo de governo, esse novo governo ele vai ter que ter suas características, suas ideologias. Todos esses projetos vão ser implantados. Eles vão ser implantados a partir de ideias positivistas, aquela ideia de ordem, de progresso, e aí vocês sabem que é a frase que tem na nossa bandeira republicana. Então vai ter isso, ó, os símbolos da República que vão ser criados. A bandeira, o hino, os feriados em alusão a alguns momentos importantes, resgate de heróis, né? Vai trazer a figura aí do
Tiradentes como sendo um grande herói da República do Brasil, porque ele era um militar. Então tem todos esses resgates. Eu coloquei aqui para vocês, em relação à bandeira, como ela foi se transformando. A imagem não está muito legal, mas eu vou explicar para vocês. Ó. Essa primeira bandeira, ela da esquerda para a direita, essa primeira bandeira foi a bandeira da monarquia, um pouco antes da independência. Depois da independência veio essa segunda bandeira, que tem uma coroa verde em cima. Embaixo da primeira bandeira, vocês observam que já é um modelo que foi criado pelos republicanos, e observem que era muito parecido com a bandeira dos Estados Unidos, mudando apenas as cores, né? Porque tinha essa ideia do positivismo e também era claramente baseada nas ideias que aconteceu na Revolução Francesa e na independência dos Estados Unidos. E aí a gente chega nessa última bandeira, que é a bandeira que nós temos até hoje. Coloquei uma outra imagem aqui, ó, para vocês perceberem que não ocorreram muitas mudanças, né? O formato da bandeira permanece, as cores permanecem, sai ali o símbolo da monarquia e entra o símbolo lá positivista de ordem e progresso. Então, esses aí são alguns símbolos da República. E aí tá aí, ó, a bandeira do Império, como ela era a partir de 1822, e a bandeira do Brasil atual. Como eu já expliquei para vocês, o formato é bem parecido, né? Não houve aí grandes mudanças. Bom, especificar um pouco do governo do Marechal Deodoro da Fonseca e depois do sucessor dele, Floriano Peixoto. Eu destaquei aqui para vocês, em relação ao Marechal Deodoro da Fonseca, que ele começa como um governo provisório, porque ele não passou por um processo eleitoral. Quando ele passa a ser um governo de fato efetivo, então vai ter as características, uma das outras características da República, que vai ser a criação de uma Constituição. E essa Constituição ela vai ser criada em 1891. É muito importante porque é a nossa primeira Constituição republicana. Segue aí algumas das principais características dessa Constituição. Torna o Brasil uma república federativa. Isso significa, pessoal, que a partir desse momento os estados vão ter mais autonomia. A gente sabe que não vai ser bem isso na prática, né? Na teoria seria isso, os estados ter maior autonomia. No entanto, os estados têm sim essa autonomia de ter sua lei, seu ordenamento jurídico, mas não pode passar por cima da Constituição Federal. Então não tem lá tanta autonomia, né? Tem também a questão do voto, que é muito importante. Quando a gente fala de Enem, de vestibulares, eles vão citar essa Constituição, principalmente essa ideia do voto. Por quê? O voto deixa de ser censitário e passa a ser voto para homens maiores de 21 anos alfabetizados. Portanto, lembrem, homens maiores de 21 anos alfabetizados. Nessa Constituição, mulheres não votavam, analfabetos não votavam e pessoas pobres, no geral, não votavam. Então, a gente pode entender que é uma Constituição que vai tentar mudar alguns panoramas no Brasil, mas que ele tem algumas rupturas, mas algumas permanências, como, por exemplo, essa exclusão social. Haja visto que a maioria da população se enquadrava na categoria de analfabetos. Também nesse governo se destaca a política do encilhamento, que foi uma política proposta aí pelo Rui Barbosa, onde ele tentou incrementar ou dar um refúgio para os comerciantes. Tentou-se implantar a partir daí uma ideia de crescimento industrial, onde ele vai liberar empréstimo, liberar papel moeda, só que isso vai gerar uma grande crise, porque ele vai emitir muito papel moeda, ele vai permitir empréstimo, muita gente pega esses empréstimos, muita gente pega esse dinheiro, não utiliza no seu comércio, não utiliza para a indústria, não tem condições mais de pagar o governo e o governo vai ficar em dívida. Isso vai gerar uma crise econômica
que logo depois gera até a saída do Marechal Deodoro da presidência, tá bom? Outra coisa que eu esqueci de falar em relação à Constituição é a ideia de transformar o Estado num Estado laico, separar o Estado da Igreja, tá certo? Então, política do encilhamento criada pelo ministro Rui Barbosa com a intenção de ajudar, de melhorar na economia e no comércio, acaba gerando uma crise econômica, uma crise financeira. Junto com outros fatores, como o início da Revolução Federalista, o Marechal Deodoro da Fonseca acaba renunciando ao governo. No lugar dele, vamos ter o governo do Marechal Floriano Peixoto. As principais características do governo do Marechal Floriano Peixoto vai ser o enfrentamento de movimentos de oposição. Enfrentamento de movimentos de oposição. Para começar, de acordo com a Constituição vigente, ele teria que passar por uma eleição. Isso não aconteceu. Então ele vai assumir de forma inconstitucional. E daí vão surgir movimentos contrários ao governo dele. Ele vai ter que passar por dois grandes movimentos, que é a Revolta Federalista e a Revolta da Armada. De forma bem simples, a Revolta Federalista foi um movimento que aconteceu no Rio Grande do Sul, certo? Onde ele teve que agir de muita violência, e aí ele acabou sendo conhecido também como Marechal de Ferro. Essa revolta federalista era um conflito entre monarquistas e federalistas. Tentam o apoio no Rio de Janeiro, não conseguem, vão para o Rio Grande do Sul tentar acordo com os federalistas, também não tem muito êxito, e aí o governo tem que usar de muita violência para aplacar o movimento, onde cerca de 12 mil pessoas acabaram morrendo nesse conflito. Foi um conflito, de fato, muito violento. Um outro conflito que ele teve que lidar foi a Revolta da Armada. A Revolta da Armada foi um movimento de insatisfação da Marinha. A Marinha no Brasil ela se sentia inferior ao Exército. Basta lembrar que os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto são patentes do Exército. E a Marinha era formada por muitos negros, ex-escravos, e de fato eles não tinham tantos direitos quanto o pessoal do Exército. Isso vai gerar uma crise nessa instituição, vai ter alguns conflitos ali no Rio de Janeiro, e todos esses conflitos, mesmo que o governo federal tenha conseguido aplacar os movimentos, abafar os movimentos, mas isso vai gerar gasto, vai gerar uma crise, né? Então, o governo do Marechal Floriano Peixoto acaba sendo marcado por essas características, tá certo? Bom, depois dos dois primeiros militares, aí começa no Brasil o governo dos civis, mas não qualquer civil, era o governo da República Oligárquica. Esse governo, na realidade, é o momento de domínio dos grandes fazendeiros cafeicultores na República do Brasil. É o momento das oligarquias. A oligarquia significa o governo de poucos. Todos nós conhecemos, né? A oligarquia é aquele modelo de governo onde poucas pessoas ou poucas famílias têm o domínio político e econômico em uma determinada região. No Brasil, como é que vai acontecer? Coloquei aqui para vocês a estrutura política. Nós temos o domínio de grandes fazendeiros cafeicultores. Então, sai os militares e entra os grandes fazendeiros. Nós temos nessa estrutura da política oligárquica a política do café com leite, a política dos governadores e o coronelismo. Essas três características, pessoal, elas são o tripé, o alicerce que vai fazer com que essa oligarquia se mantenha muito tempo no poder. Eu vou explicar para vocês, começando de baixo para cima aqui, de coronelismo até chegar na política do café com leite. Então entenda da seguinte forma, o coronelismo, ele representa um poder municipal, um poder local. Como é que acontece? O coronel, que não é uma patente política, o coronel na realidade é um fazendeiro, o coronel é um cara que tem poder político e econômico numa região. Então ele controla os votos naquela cidade, naquele estado. Ele controla através de quê? De um mecanismo que nós conhecemos como voto de cabresto.
aquele voto que era forçado, aquele voto que era manipulado. E a própria Constituição permitia isso, porque nessa época o voto era aberto, o voto não era secreto. Portanto, as pessoas manipulavam e sabiam em quem os eleitores estavam votando. Muitas vezes, apesar do cara ser analfabeto, ia lá e alguém votava por ele. Então, o processo era muito fraudulento. Não existia o Supremo Tribunal, o controle sobre os votos, né? Acabei me enganando aí. O que existia era uma comissão verificadora dos votos. Então, essa comissão praticamente era montada quando ocorria o processo eleitoral, então havia muitas fraudes, muita manipulação no processo eleitoral. Então, o coronel era o cara que comandava a política municipal, a política local. Ele comandava porque os caras que moravam na fazenda dele precisavam daquela moradia, daquele emprego, então acabavam se submetendo a essa ideia do coronelismo, a ideia do voto de cabresto. A política dos governadores sustentava o poder estadual. Ela era uma aliança entre os governadores e o presidente. Como é que acontecia? Era um acordo entre essas duas partes, onde o governo federal ganhava, o governo estadual ganhava do governo federal isenção de impostos, ganhava alguns cargos públicos, ganhava algumas verbas, muitas vezes de formas ilícitas, né? Então eles acabavam apoiando o governo federal. Então essas duas instâncias, coronelismo, política dos governadores, coloquei aí como poder estadual, acabava sustentando a política do café com leite. Nós caracterizamos a política do café com leite como sendo o domínio das oligarquias ou dos partidos republicanos de São Paulo e Minas Gerais se revezando no poder federal. São Paulo e Minas Gerais se revezando no poder federal. Isso ocorria porque São Paulo era a maior fonte econômica do país e também tinha um grande número de eleitores, e Minas Gerais também era forte na economia, mas tinha o maior colégio eleitoral. Juntando os dois estados que tinham os dois maiores colégios eleitorais, eles então faziam esse acordo e acabavam se revezando no poder. Essa política do café com leite só vai ser quebrada em 1930, e é um outro contexto que a gente estuda depois. Espero que vocês tenham entendido essa estrutura política. O que sustentava a oligarquia, portanto, era a política do café com leite, a política dos governadores e o coronelismo. Seguindo aqui, pessoal. A estrutura econômica da República Oligárquica ou da República Velha. Desculpa. Não é o corona, viu? Nós temos ali a cafeicultura para exportação. O café, desde o período monárquico, era a principal fonte econômica do país, tá certo? Então, o café, ele acaba sustentando a economia e aí vai passar por algumas crises, né? O que vai gerar lá na frente o convênio de Taubaté. Mas antes desse convênio, o que vai acontecer? Vai acontecer um mecanismo que a gente conhece como Fundiloa ou Fundilau, né? O que era esse mecanismo? O presidente iria pegar todas as dívidas que o país tinha e transformar numa única dívida. E ter um prazo com os banqueiros ingleses para poder começar a pagar essa dívida. Era uma forma de dar um respiro, né? E começar depois a pagar essa dívida em detrimento do preço do café, que estava tendo queda por conta da concorrência. Aí a gente chega no convênio de Taubaté. O que foi o convênio de Taubaté? Foi um acordo feito entre os principais produtores de café e o governo federal. Quem eram os principais produtores de café? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, esses três estados fizeram um acordo com o governo federal. O governo federal iria comprar o excedente de café. Aquele excedente de café que não era vendido, ou então que o seu preço tinha uma queda muito grande. Então, isso gerava prejuízo para os agricultores. Para que isso não acontecesse, o governo federal se comprometia a comprar o excedente.
Mas isso vai gerar um outro problema, porque para fazer essa compra, o governo federal já tinha feito o Fundilau, ou Fundiloa, vai ter que fazer mais empréstimos para comprar o excedente e vai estocar aquele excesso de produção de café para quando o mercado tivesse numa situação melhor, ele joga aquele café para ser vendido. Acontece que o café é um produto perecível e muitas sacas de café acabaram sendo perdidas, a qualidade não ficava muito boa. Então foi um projeto que acaba gerando alguma crise econômica, certo? Mas eu coloquei também aqui a economia da borracha. Além do café, nós tivemos também a economia da borracha, que teve duas fases. A sua segunda fase vai ocorrer ali bem pertinho da Segunda Guerra Mundial. E a primeira fase um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. Mas ela está muito ligada ao contexto da Segunda Revolução Industrial. Na Segunda Revolução Industrial, houve um aumento da produção de borracha nos Estados Unidos, na Inglaterra, principalmente por conta da produção de bicicletas, de carros. Observem que bicicleta, carro precisa de pneus, precisa de borracha e muitos outros produtos também que precisavam desse elemento. E aqui no Brasil, nós temos ainda a Hevea brasiliensis, que a gente conhece como seringueira. E aí nós tínhamos em muita abundância e em melhor qualidade. Então, por conta disso, começou essa extração daquela seiva que era transformada na borracha para ser vendida. Essa economia da borracha, ela não durou muito tempo, teve aí duas fases, mas de fato ela gerou muita riqueza para a região norte, principalmente Manaus e Belém. Até nessa região ocorreu um fenômeno que a gente conhece como a Belle Époque amazônica, pois houve a construção de teatros, de alargamento de avenidas, de prédios, de instituições, de bonde, energia elétrica, distribuição de água, esgoto. Falar numa cidade que tem todos esses instrumentos parece algo sem nexo nos dias de hoje, mas para aquela época fazia com que essas duas cidades, Belém e Manaus, se tornassem as cidades mais prósperas, não só do Brasil, mas como do mundo. Então gerou muita riqueza, mas também tem um contraste, que era a riqueza gerada pela borracha, que ficava nas mãos dos donos da fazenda, e a pobreza grande dos trabalhadores, que muitos deles eram retirantes, saindo do Nordeste e principalmente do Ceará para trabalhar naquela região. Tá certo? Então tá aí a estrutura econômica da política oligárquica. Pessoal, olha só, para encerrar aqui, durante a República Velha, alguns problemas sociais vão acontecer. Observem que, analisando a Constituição, já dá para a gente perceber que o Brasil não era um país igual, que o Brasil não era um país que distribuía terra, distribuía renda. Então, muitos problemas sociais vão acontecer. Esses movimentos sociais nós dividimos em dois, que são os movimentos urbanos e os movimentos rurais. Os movimentos urbanos e os movimentos rurais. Os movimentos urbanos, eles aconteceram, sobretudo no Rio de Janeiro, que tem a revolta da vacina e a revolta da chibata, e também teve a greve geral de 1917. E nós temos também os movimentos rurais, o movimento de Canudos, o contestado, eu coloquei aí cangaço e sedição de Juazeiro. Então, só para encerrar aqui, veja só, quando nós falamos a nível de Enem, é muito provável que eles cobrem os movimentos urbanos, revolta da vacina, revolta da chibata e a greve geral de 1917. E em relação aos movimentos rurais, o que são mais cobrados são Canudos e contestado. Mas como nós temos o vestibular regional, o vestibular da URCA, é interessante conhecer um pouco também do cangaço e da sedição de Juazeiro. Então, quando a gente fala de URCA, esses movimentos do Canudos, contestado, mas também cangaço e sedição de Juazeiro, eles são bem cobrados, tá bom? Então, assim, pessoal, lá na atividade, eu pedi para que vocês falassem um pouco desses movimentos, certo?
Tá bem explicadinho, tá bem resumido. Coloquei aqui essa explicação de forma resumida para não ficar cansativo, para não ficar muito extenso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, e aí passa para os colegas de vocês um pouco dessa explicação, certo? Passa aí o link para eles estarem assistindo esse vídeo. E aí, para finalizar, pela terceira vez, eu vou deixar um desafio, que é o seguinte: quer ganhar um ponto extra na média? Faz o seguinte, tira um print você assistindo essa aula, tira um print você fazendo sua atividade e coloca lá nas tuas redes sociais e marca aí teu professor Fábio, tá certo? Marca lá no Instagram e aí quando eu visualizar, você vai ter garantido aí um ponto na média. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e logo logo a gente está se encontrando, tá certo? Até a próxima.